Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula teórica sobre inequação do segundo grau. Mas o que seria uma inequação do segundo grau? As inequações do segundo grau são relações de desigualdade que envolvem expressões matemáticas de segundo grau. E quando eu falo relações de desigualdade, eu falo de maior que, menor que, maior ou igual a ou menor ou igual a, tá? Porque esses são os nossos sinais, né, de desigualdade numa inequação, tá? Maior que, menor que, maior ou igual a, menor ou igual a. Como é que eu faço para resolver uma inequação do segundo grau? Primeiro, para resolver as inequações do segundo grau, é necessário saber realizar o estudo do sinal da função quadrática. E aqui muita gente fica com dificuldade, né? Porque rola sempre aquela dúvida sobre o estudo do sinal, até porque é muito comum nós transformarmos uma inequação quadrática numa função quadrática, justamente para fazer o estudo do sinal e assim encontrar a solução da relação de desigualdade. Detalhe importante, né? É o sinal de desigualdade que vai determinar o que faremos para resolver as inequações. Então, prestar sempre atenção no chamado sinal de desigualdade, né? Que foram os sinais que eu listei lá em cima para você. Para reforçar o conceito de inequação do segundo grau, eu trouxe aqui 3 exemplos para nós trabalharmos, tá? Vamos então começar a observar a resolução de uma inequação do segundo grau. E o nosso primeiro exemplo está aparecendo aí na sua tela. Letra A. 6x² menos 5x mais 1 é menor ou igual a zero. Para resolvermos a nossa inequação do segundo grau, afinal temos aqui um sinal de desigualdade e o maior expoente que a variável assume é o expoente 2, por isso temos uma inequação do segundo grau. Vamos fazer isso aqui, Vamos considerar que todo o primeiro membro da nossa desigualdade corresponde a y, tá? E estamos considerando a princípio que y é menor ou igual a zero, respeitando o nosso sinal de desigualdade. E o que vai acontecer é isso, Agora, o nosso y equivale a 6x² menos 5x mais 1. E quando você estuda função quadrática, né, função do segundo grau, você sabe que para encontrar os valores de x, basta zerar o valor para y na função. E aí a gente acaba tendo uma equação do segundo grau para resolver, né? Que equação seria essa? Seria 6x², já ajustando, menos 5x, mais 1 é igual a zero. Quando você resolve uma equação do segundo grau, existem várias possibilidades, né? Você pode usar a fórmula de Bhaskara, pode usar também as relações de Girard, né, que são soma e produto, mas aqui eu vou usar a fórmula de Bhaskara, tá? Fazendo por Bhaskara, antes eu vou só identificar quem são os coeficientes da nossa equação. Esse aqui é o nosso A, o A então é igual a 6, esse aqui é o nosso B, o B é igual a menos 5, e esse aqui é o C é igual a 1. Agora vamos calcular o delta. Lembrando que delta nada mais é do que b² menos 4ac. Substituindo os valores de delta, teremos b², então faremos menos 5², menos 4 que multiplica a, que vale 6, e que multiplica c, que vale 1. Beleza? Então, delta vai ficar igual
Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. Menos com menos dá mais, então vai ficar 25. Eu costumo daqui para cá fazer essa sequência de multiplicação considerando a partir do menos 4. Aí eu faço menos 4 vezes 6, já dá menos 24. Menos 24 vezes 1 dá menos 24. Pronto. O nosso delta será igual a 25 menos 24. O delta é igual a 1. A partir do momento em que nós encontramos o delta, o próximo passo é encontrar as raízes, né, da nossa equação. Lembrando que x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta, tudo isso sobre 2a. Então, vamos lá. X é igual a menos b, então menos o b, menos 5, mais ou menos a raiz de delta, o delta é 1. Tudo isso sobre 2a. Então, 2 vezes 6, que é o valor de a, tá? Algo um pouco atípico, né? Geralmente o a vale 1, mas aí no caso o a vale 6. Continuando, ó, x é igual a menos 5, isso aqui dá mais, né? Então é 5 positivo, mais ou menos a raiz de 1, que é 1, sobre 2 vezes 6, 12. E agora nós vamos encontrar as nossas raízes, né? Que são os valores para x. Vou colocar aqui de outra cor para destacar. Vamos encontrar primeiro x' ou x1, como você preferir. Vou pegar 5 mais 1 e vou dividir tudo por 12. Então, 5 mais 1 divididos por 12. 5 mais 1 dá 6. E 6 divididos por 12, simplificando por 6 em cima e por 6 embaixo, é a mesma coisa aqui, meio. Essa seria a nossa primeira raiz. E a segunda raiz, vamos chamar de x². Agora faremos 5 menos 1, tudo isso sobre 12. Então, 5 menos 1 sobre 12. 5 menos 1 dá 4. E 4 sobre 12, simplificando por 4 em cima e por 4 embaixo, isso vai dar 1/3. Beleza? Bom, e agora o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar o sinal dessa função, né? Então, vamos estudar o sinal de y. E nós sabemos aí que nessa função, quando y é igual a 0, as raízes são meio e 1/3. Então, vamos começar a fazer o nosso estudo do sinal. Lá em cima eu vou colocar o nosso estudo do sinal e aí vamos começar a trabalhar as informações, tá? Estudo do sinal. Detalhe, a nossa intenção nesse estudo do sinal é que o valor de y, que está aqui, ó, que é a nossa função, seja menor ou igual a 0. Beleza? Vamos traçar o eixo das abscissas, né? Que é o eixo x. E traçando o eixo x, vamos começar a estudar o sinal, primeiro observando isso aqui, ó, o coeficiente a. Tá vendo que o coeficiente a é 6? Ou seja, se o a é igual a 6, significa dizer que ele é positivo. Ou seja, a sua parábola, ela tem a concavidade, ó, voltada para cima. Então, a gente vai desenhar a parábola, né, que representa a função y. Parábola com a concavidade para cima. Beleza? Quando a parábola tem a concavidade para cima, o que acontece é, acima do eixo x, o valor de y é positivo, e abaixo
o valor é negativo da função. Tudo bem? E agora o que falta nós fazermos? Colocarmos as raízes, né? E aí nós colocamos no eixo x em ordem crescente. Então a primeira raiz que eu vou colocar aqui, ó, que é 1/3, representa a menor raiz, tá? Então aqui eu coloco 1/3. E aqui do outro lado eu coloco a maior raiz, que foi meio. Beleza? Como ele está querendo aí nesse caso que os valores de x, de y na função, sejam menores ou iguais a zero, se é igual a zero, é porque as raízes vão entrar 1/3 e meio. Tem que ser igual a zero, como também tem que ser menor que zero. Quando eu falo menor que zero, é porque tem que ser negativo. E negativo é essa região aqui, ó. Tá vendo? É quando a função é negativa. Então, será dado a solução através daquela região. E como é menor ou igual a zero, vamos incluir as raízes também. Beleza? Então, vai ficar assim, ó. O nosso conjunto solução nada mais é do que x pertence aos reais, né? Solucionando essa inequação dentro do conjunto dos reais, tal que 1/3 tem que ser menor ou igual a x, que tem que ser menor ou igual a meio. Beleza? E aí está resolvida a nossa inequação do segundo grau. Tranquilo? Vamos agora para o próximo exemplo, né? Acabou aparecendo aí como spoiler para você. Na letra B nós temos x² mais x é maior ou igual a 2x² mais 1. Para resolver, o que eu vou fazer a princípio? Como é uma inequação do segundo grau, todo esse segundo membro que está aqui, ó, que é o 2x² mais 1, eu vou passar para o outro lado da minha desigualdade. E aí, eles vão trocar os sinais, tá? O 2x² que está positivo vai para o outro lado negativo. E esse 1 que está positivo vai lá para o outro lado negativo. E eu já vou passar organizando, tá? Por exemplo, aqui eu já tinha x², era 2x², vai virar menos 2x². Aqui eu já tinha mais x, era mais 1, vai virar menos 1. Tudo isso é maior ou igual a zero. Beleza? E agora eu vou fazer o último ajuste para começar a pensar a respeito daquela inequação do segundo grau, tá? Vamos lá. x² menos 2x² vai dar menos x². Mais x menos 1 é maior ou igual a zero. Agora sim, estamos aí com a nossa inequação do segundo grau sendo apresentada, né? De uma maneira mais adequada, mais clara. E aí vamos fazer a mesma coisa, ó. Pegar o primeiro membro dessa inequação, chamá-lo de y. Logo, o que nós queremos é que essa função y seja, olha lá o sinal de desigualdade, ó, maior ou igual a zero. Beleza? E o nosso y agora é esse aqui, ó, menos x² mais x menos 1. Essa é a nossa função y. E aí no lugar do y eu vou colocar zero para poder encontrar os valores de x. E aí vai ficar uma equação assim, ó, menos x² mais x menos 1 é igual a zero, para a gente resolver, tá? Identificando os coeficientes, nós temos aqui o coeficiente a, cuidado, ó, ele é menos 1, beleza? O a vale menos 1. O b está aqui, ó, mais 1, então é positivo, igual a 1. E o c é igual a menos 1, beleza? E aí eu vou aplicar de novo a fórmula de Bhaskara, tá? Para fazer a nossa análise aqui. Bom, aplicando o Bhaskara, teremos
Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta igual b ao quadrado, então eu faço 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que é menos 1 também. Beleza. Delta igual 1 ao quadrado dá 1. Aí daqui para cá eu faço a minha sequência de multiplicação, já aproveitando o menos 4, tá? Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4, porque menos com menos dá mais na multiplicação. Beleza? Então aqui eu já tenho 4 positivo. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Opa, situação curiosa, né? Porque o delta ficou 1 menos 4, então nosso delta ele é igual a menos 3. Bom, se o intuito é resolver essa inequação do segundo grau através da análise, considerando o conjunto dos números reais, o que está acontecendo aqui é o seguinte: não dá para calcular a raiz quadrada de um discriminante que possui valor negativo, né? Porque aqui o delta está dando menos 3. O que acontece com isso? Bom, quando o delta é um valor negativo, você, dentro do conjunto dos números reais, não consegue encontrar valor de x que satisfaça aquela equação. Então, o que acontece aqui é, não existe x que pertence aos reais, ou seja, a solução dessa equação do segundo grau seria vazio, tá? E aí que vem a seguinte pergunta: bom, beleza, a solução é vazio e essa solução será vazia também para a inequação? Com certeza, até porque se nós fizermos o estudo do sinal, olha só o que aconteceria com a nossa função, né? Estudo do sinal, vamos lá organizar aqui em cima, ó. Estudo do sinal, considerando aí, não se esqueça, a nossa função y sendo maior ou igual a zero, beleza? Vamos lá traçar o eixo das abscissas, né? O eixo x, e observar a concavidade da nossa parábola. Não se esqueça, tá? Quem determina essa concavidade é o a na minha função. Tá vendo que o a é menos 1? Se o a ele é menos 1, significa dizer que ele é um valor negativo. Quando o a é negativo, o que acontece com a parábola? A parábola, ela flutua, tá? Ela tem, é porque eu já estou associando com discriminante, tá? Vamos lá com calma. Quando o a é negativo, a parábola tem a concavidade para baixo. E detalhe, como não existe x que pertença aos reais e a solução é vazio, porque o delta é negativo, você deve saber que delta negativo não há valor para x, né? Ou seja, se não existe x, significa dizer que a parábola ela vai flutuar, beleza? Ela flutua, ou seja, ela não intercepta o eixo x em 2 pontos, tampouco ela tangencia em um único ponto o eixo x. Pelo contrário, ela vai flutuar. O que é flutuar? Ela não vai encostar, ela vai ficar flutuando, só que com a concavidade para baixo. Então seria essa esquematização aqui, ó. Beleza? E aí o que nós sabemos? Nós sabemos que toda essa região daqui da função, ó, abaixo do eixo x, o y, né, é negativo. E o que nós queremos nessa função? Queremos observar quando y for igual a zero ou quando y for positivo. E não há nada que demonstre o y sendo igual a zero, porque não há x, tampouco o y sendo positivo nessa função. Por isso
que o conjunto solução dessa inequação do segundo grau é vazio. Então fica muito prático quando você resolve uma inequação do segundo grau, perceber que o delta é negativo, porque se o delta for negativo, que foi o que aconteceu aqui, né? O que acontece? A solução é vazia para a equação e também é vazia para a sua inequação do segundo grau. Beleza? Então, o conjunto de solução aí é vazio. Maravilha? Ou então você poderia escrever assim, ó. Não existe x que pertence ao conjunto dos reais, né? Logo, a solução dessa inequação será vazia. Beleza? E o nosso próximo exemplo, para poder fechar a nossa aula teórica, é um outro exemplo aí interessante para ser resolvido, né? Afinal, temos mais uma vez uma inequação do segundo grau. E aí vamos adotar a seguinte estratégia. Pegar o segundo membro dessa relação de desigualdade, passar para o outro lado da minha desigualdade, e aí, ó, esse x que está multiplicando o parênteses que está negativo, vai passar lá para o outro lado e ele vai positivo, tá? Vou colocar organizado já para resolver com você. Aqui eu tenho 2x ao quadrado mais 3x. Aqui era menos x, vai virar mais x que multiplica 1 mais 2x mais 1. Tudo isso é maior ou igual a zero. Beleza? Continuando aí, ó, vai ficar 2x ao quadrado mais 3x mais, distribuindo x vezes 1, x, mais x vezes 2x, 2x ao quadrado, mais 1 é maior ou igual a zero. Beleza? E agora, ó, vamos somar 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Aqui eu já tenho 4x ao quadrado, mais 3x mais x, mais 4x, mais 1. Tudo isso é maior ou igual a zero. Temos ali a nossa inequação do segundo grau devidamente ajustada, tá? Identificando os coeficientes dessa inequação do segundo grau, o valor do A está aqui, ó. Mas antes, lembra lá a nossa estratégia para resolver a inequação? Pego o primeiro membro, chamo de y, e queremos, nesse caso, que o y, né, seja maior ou igual a zero. Beleza. Então, a nossa função y agora é 4x ao quadrado mais 4x mais 1. Vou zerar o y para poder encontrar os valores de x. E aí teremos 4x ao quadrado mais 4x mais 1 é igual a zero. Transformamos numa equação do segundo grau. Agora sim vamos identificar os coeficientes, tá? O valor de A é 4. O valor de B também é 4. E o valor de C é igual a 1. E agora nós vamos calcular o famoso delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual, quem é o nosso B? É 4. B ao quadrado, então é 4 ao quadrado, menos 4 vezes A, que também é 4, vezes C, que é 1. Beleza. Delta é igual, 4 ao quadrado dá 16. Daqui para cá, ó, menos 4 vezes 4 dá menos 16. Menos 16 vezes 1 dá menos 16. E 16 menos 16 dá 0. Olha só que legal.
o nosso delta foi zero, foi nulo. O que isso significa? Significa dizer o seguinte: quando delta é igual a zero, os valores das nossas raízes serão idênticos, né? Ou seja, o que vai acontecer com a parábola nessa função? A parábola, ela tangencia o eixo x em um único ponto. Beleza, já vou deixar anotada aqui essa observação. E aí vamos continuar resolvendo, agora encontrando as raízes, tá? Lembrando que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. E vamos à análise, né? X é igual a menos, quem é o b? É 4, então fica menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 0, sobre 2 vezes a, que também é 4, né? Algo atípico. Beleza. X é igual a menos 4, mais ou menos a raiz de 0 é 0, sobre 2 vezes 4, que dá 8. Agora vamos encontrar as raízes, né? Vamos lá. Vou encontrar a primeira x', que nada mais é do que menos 4 mais 0 divididos por 8. Então, menos 4 mais 0 divididos por 8. Menos 4 mais 0 é menos 4. E menos 4 por 8, simplificando por 4 em cima e por 4 embaixo, vai dar menos meio. E obviamente que a segunda raiz vai ser o mesmo resultado, né? Porque o delta foi nulo. A segunda raiz seria menos 4 menos 0 sobre 8. Mais 0 e menos 0 é a mesma coisa, né? Então fica menos 4 oitavos, que simplificando dá menos meio. Comprovando aí para você que as raízes foram iguais. E agora, professor, maravilha, vamos ao estudo do sinal. No nosso estudo do sinal, nós iniciaremos aqui a nossa análise, lembrando que o nosso desejo é que y seja maior ou igual a zero, né? A nossa função y maior ou igual a zero nesse estudo do sinal, tá? Vamos embora traçar o eixo das abscissas. Beleza? Famoso eixo x. Lembrando que a nossa parábola vai depender do coeficiente a, né? Na nossa função. O a, ele está aqui para a gente, ó. O a vale 4. Ou seja, se ele é igual a 4, ele é positivo. E se ele é positivo, a parábola tem a concavidade para cima. Só que como o delta é nulo, o comportamento dessa parábola é esse aqui, ó. Vai tangenciar o eixo x em um único ponto, que é na raiz, né? Menos meio. Beleza? Então a gente vai desenhar a parábola considerando exatamente esse cenário. Vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Parábola com a concavidade para cima, tangenciando o eixo x exatamente na raiz, que é menos meio. Beleza? E o que acontece com esse estudo do sinal? Acima do eixo x, os valores são positivos, né, para y, para a nossa função. Então, ali é positivo e ali também é positivo. E ali, quando é zero, o resultado de x é menos meio.
Mas nesse caso específico, não há negatividade para a nossa função, né? Só há possibilidade de ser positiva ou igual a zero, tá? E aí como é que nós vamos escrever a nossa função, a nossa solução, né? É simples, basta você pensar o seguinte: para que valores de x temos o y sendo maior ou igual a zero? Quando é igual a zero, o x vale menos meio. E quando for maior que zero, pode ser qualquer valor real. Concorda comigo? Então, se pode ser qualquer valor real e até mesmo o menos meio, que é um valor real, significa dizer que a solução dessa inequação é apenas isso aqui, R, reais. Qualquer real consegue satisfazer aquela relação de desigualdade, né? Então, para qualquer x real, a solução equivale ao conjunto dos números reais, beleza? E fim de papo. Chegamos aí ao final da nossa aula de inequação do segundo grau. Espero que você tenha gostado. Foi um prazer estar contigo mais uma vez. Bons estudos e até a próxima.